Aleluia! Graças a Deus, estamos aqui na palavra do Senhor agora. Nós estaremos trazendo essa mensagem. O tema de hoje é Por que Ninguém Me Ajuda. É um tema abençoado, um tema que nos traz uma grande reflexão, né? E aqui vai mostrar uma pessoa que, diante de uma situação que ninguém ajudava ela não desistiu. Apesar que muitas pessoas eu já ouvi falar e criticar esse coxo, né, esse deficiente aqui de João capítulo 5, mas ele é uma pessoa que ele ficou 38 anos esperando. Né? E tem crente, tem muitas pessoas que estão na igreja que não conseguem esperar uma resposta de um dia, já se afastam do caminho do Senhor. Vamos abrir a Bíblia aqui em João capítulo 5, João capítulo 5, João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, a 11. João capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu para Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Aleluia. Ora, existe em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certos tempos, e agitava a água. O primeiro que entrasse na água, ou no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua cama, pôs a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, e a lei não permite que carregue a cama. Olha, quase que eu parei aqui. Você vê como a religião cega as pessoas. Tem que parar. Tem que parar aqui. Tanta coisa importante acontecendo e tem pessoas preocupadas com a cama ainda. Tem pessoas preocupadas se é sábado, se é domingo. Meu Deus do céu. Vamos continuar. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: Toma a tua cama. Mas Jesus também gosta, viu? Jesus, em vez de só curar e deixar o rapaz embora, mandou levar a cama, né? Jesus é uma bênção, ele gosta de criar. Por isso que muitas vezes, por isso que é bom que se manifeste o que não é certo nas igrejas, para que o que é justo apareça. A gente vê um detalhe desse: Jesus colocou fogo, curou e colocou fogo no meio da seara. É complicado. Vamos lá, 11 agora. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua cama e anda. Oh, Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus, ele causa uns negócios no meio da igreja que os crentes não acreditam. Jesus causa, os crentes se atrapalham e Jesus abençoa quem acredita. O negócio é assim. Irmãos, este homem, antes da gente entrar no profundo dessa palavra, a gente já sabe aqui que esse tanque ele ficava próximo da Porta das Ovelhas, no noroeste de Jerusalém, ou seja, próximo ali também do mercado. Olha que coisa interessante. Próximo da Porta das Ovelhas, ao noroeste de Jerusalém, próximo do mercado, do grande mercado ali de Jerusalém, da antiguidade. E aquele homem, ele tinha ali
uma grande luta interna. Veja bem, 38 anos esperando uma bênção. Mas 38 anos sozinho. Ele não tinha mais família com ele, porque se ele tivesse um parente, com certeza alguém já tinha jogado ele lá dentro do tanque. Ele não tinha amigo, porque se tivesse amigo, o amigo jogaria ele lá dentro, colocaria ele lá dentro. Ele não tinha inimigo, porque se ele tivesse inimigo, o cara ia falar assim, olha, vamos jogar, porque pelo menos se ele não for curado, ele morre afogado. Nem inimigo ele tinha. Esse homem, ele não tinha parente para jogar ele, não tinha amigo para jogar ele e não tinha inimigo. Olha, chegamos num estado de uma pessoa que a gente começa a olhar que tem hora, meu irmão, que até para ter inimigo é difícil. Um inimigo para jogar ele lá ele não tinha. E para completar a situação, eu quero trazer isso na nossa mente aqui para vocês entenderem. Hoje, como eu tenho um tempinho a mais, dá para a gente levar um pouco adiante. Olha só, o anjo passava de tempos em tempos. Não tinha hora, nem dia, e nem mês, e nem ano. Era de tempo em tempo. Então ele não podia arredar o pé dali. Ele não podia sair. Porque numa dessas ele saía, ele já não podia andar. Ou saía arrastando de uma maneira ou de outra, ele não podia se jogar. Mas a gente vai vendo aqui que esse homem também tinha que lidar com essa situação do abandono. Abandono da família, abandono da sociedade e abandono dos amigos. Olha, irmão, você está aí reclamando da sua bênção, você está aí reclamando que a sua bênção não chega. Mas você tem sua família do seu lado, você tem os seus amigos do seu lado, e quem sabe você tem até os inimigos do seu lado. Esse homem não tinha ninguém. Ele estava esperando há 38 anos. Veja bem, esse homem era uma pessoa que, fora ele ter as debilidades dele física, ele tinha essa situação de não ter ninguém na vida. Irmão, só Deus sabe, e quem já passou por isso, sabe você precisar de alguém e você não ter ninguém. Eu já passei por isso. De precisar de uma pessoa, precisar de alguém, e não ter ninguém para me ajudar. Mas, passando-se os tempos, nós vamos aqui no versículo de número 7, ele declara que ele não tinha ninguém. Ninguém. Olha, ele estava tão traumatizado, que Jesus começou a conversar com ele, e Jesus faz uma pergunta para ele. Olha só, Jesus faz uma pergunta no versículo 6. Queres ser curado? Ele estava tão sofrido, a situação dele estava tão complicada, e ele estava tão naquela religião, focado na religião. A religião que ele estava ali era a religião do tanque. Era a religião do movimento das águas. Eu não sei, irmão, você que está me ouvindo aí agora, quem sabe você está nessa religião do tanque aí. Ou quem sabe você está até na religião do movimento, das águas, do vento. O movimento. Esse homem estava focado na campanha do tanque e na campanha do movimento das águas. E Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele não, ele foi se explicar para Jesus que ele não tinha ninguém que jogasse ele nas águas. Ô, irmão, Jesus, ele quer abençoar você. Ele não quer saber de você as suas dificuldades. Ele não quer que você conte para ele os seus problemas, porque ele já conhece. Ele só quer que você confie nele. Ele quer que eu e você, nós confiemos nele. E olha só que coisa mais interessante. Aí ele conta tudo para Jesus, versículo 7. Enquanto estou tentando entrar, desce outro. Ele já fala, e fora tudo isso, tem uma pessoa que entra na minha frente. Ele tinha o trauma do abandono e tinha o trauma dele, que era o trauma que ele era incapaz. Irmão, quero fazer uma pergunta para você.
para você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você já se sentiu incapaz de alguma coisa? Esse homem se sentia. E aí, nós vamos aqui no versículo número 8. Jesus fala uma coisa para ele, eu quero trazer para vocês uma coisa muito interessante. Versículo 8. Então disse-lhe Jesus, levanta-te e anda. Mas primeiro Jesus fala, levanta-te, toma tua cama e anda. Aquele homem, com 38 anos na religiosidade, ele só precisava de uma coisa, de uma palavra. Eu não sei, você aí pastor, você irmão, você obreiro, você pregador da palavra de Deus. Nós temos que entender que só falta para as pessoas que estão nos ouvindo uma palavra. As pessoas não precisam da campanha do sal, da campanha da água. As pessoas não precisam se cortar, se martirizar. As pessoas não precisam sofrer. As pessoas só precisam de uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. Jesus diz, olha, toma a tua cama e vai embora. Meu Deus do céu. Jesus já não aguentava mais aquele homem ali. Pega a tua cama e vai embora, meu irmão. Porque tinha um risco muito grande daquele homem querer ficar ali ainda, depois de curado. Tinha um risco muito grande daquele homem querer permanecer ali, porque ele abandonou uma vida durante 38 anos, ele estava 38 anos longe da sociedade. Irmãos, longe da sociedade, longe do convívio de uma sociedade, naquela época uma sociedade que já não atendia a população, como é uma sociedade de hoje que não atende a população. Uma religião naquela época que não aceitava Jesus, como uma religião de hoje, que também negam Jesus em alguns aspectos. E aquele homem, Jesus pede para ele sair dali. Irmão, tem hora na nossa vida que a gente não é obrigado, depois de ser abençoado, ficar onde a gente sofreu. Para com esse negócio de querer mostrar que você é abençoado por Deus. Você tem que saber que você precisa tomar uma posição na vida. Eu preciso saber que eu preciso tomar uma posição na minha vida. Vamos aqui. Olha só. Aquele homem precisava de um início da sua vida com aquela cama. A única coisa que aquele homem tinha, versículo 9, imediatamente o homem foi curado, tomou a sua cama e pôs a andar. Aquele homem tinha outro problema, ele foi curado, mas ele não tinha onde dormir. Olha que interessante. Jesus, ele mandou ele tomar a cama, porque Jesus já sabia que lá na frente ele ia ter que dormir na pedra. Jesus pede para ele tomar a cama dele e sair. E aquele homem pega a cama dele e vai embora. Por quê? Provavelmente, com toda certeza, aquele homem não tinha outra cama para dormir. E por ter ficado 38 anos longe do convívio de uma sociedade que muitas vezes é omissa, como a nossa sociedade que nós vivemos hoje, aquele homem precisava começar a vida não só com a cura, mas tendo uma cama para dormir. Você entendeu a dificuldade que é? Não é só curar. Jesus pensou na cama também. Porque o homem precisava da cama. Irmãos, Jesus, quando ele fazia a obra na sua vida, quando ele fazia a sua obra na vida da irmã, do irmão, na minha vida, a obra vai ser completa. A obra vai ser completa. Pare de achar que você está só. Pare de achar que Jesus faz a obra pelo meio. Jesus cura aquele homem, pede para ele levar a cama, porque ele precisava ter um ponto de partida. Jesus, quando mandar você numa obra missionária, quando Jesus mandar você para fazer a obra dele, Jesus não vai mandar você para sofrer não, meu irmão. Jesus vai mandar você e ele vai se responsabilizar
para que você seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Vamos para mais um ponto interessante aqui. Versículo 11. Ele respondeu: o que me curou me disse: toma tua cama e anda. Versículo 10. Vamos lá. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregue cama. A lei permite que fique doente. A lei permite que a pessoa fique mendigando. A lei permite que a pessoa sofra. Mas a lei não permitia que a pessoa carregasse a cama. A religião, meu irmão, ela atrapalha. Nós precisamos se soltar da religiosidade. Porque a religiosidade nos prende. A religiosidade nos mata. A religiosidade nos cobra. E cobra aquilo que menos tem necessidade. A cama. Você vê que se aquele homem não tivesse com a cama e tivesse encontrado ali os principais da sinagoga, naturalmente eles não iam dar um lugar para aquele homem dormir. Porque nunca foram lá no tanque fazer uma oração por eles. Porque pode ver que aquele lugar, apesar de ser um lugar onde o milagre acontecia, provavelmente os principais dos sacerdotes não andavam lá. Não andavam lá porque senão eles iam prejudicar a religiosidade na vida deles. Ei, meu irmão, eu quero trazer para você uma coisa aqui. Apesar de você ser abençoado, você sempre vai ter que lutar com a religiosidade contra a tua vida. As pessoas sempre vão querer achar uma explicação para aquilo que Deus faz na tua vida. Olha o que fizeram com esse homem. Arranjaram uma explicação lógica. A cama. Ninguém estava preocupado. Você vê que era um negócio tão complicado que ninguém nunca viu aquele homem lá no tanque. Ninguém perguntou: não é você, que nem fizeram com o cego. Não é você aquele homem que fica ali no tanque de Betseba esperando alguém te jogar. Não, eles olharam a cama. Agora uma coisa eu glorifico a Deus. A cama estava em bom estado, né? A cama estava em bom estado porque ele reconheceram que é uma cama. Porque a fé de algumas pessoas não passam de uma visão material. E Jesus, ele dá o material e ele dá o espiritual. Meu irmão, que nessa noite você venha absorver essa mensagem. Venha fazer que nesse coxo do tanque de Betesda. Fique ali. Permaneça ali. Não largue a sua bênção por nada. E olha que o templo do sacerdote dos judeus era do lado norte. Jesus estava subindo para ir para o templo, para ir nas festas. E esse homem estava no lado noroeste. Jesus foi para o noroeste. Passou lá antes. Mas, irmão, será que ele não passou? Jesus já não foi lá há algum tempo? Irmão, existe um tempo determinado para tudo. Espera a tua hora, que a tua hora vai chegar. Não fique reclamando, não murmure. Na hora certa, a tua bênção vem completa. Que Deus abençoe a tua vida. Se você quiser participar da nossa programação, anote no nosso WhatsApp 11 9 7126 7548. Seja um parceiro nessa obra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.